Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Jane. Se for a primeira vez que você está vindo aqui, por favor, se inscreva, comente, ativa o sininho, que é as notificações do YouTube. Faz tudo aquilo que o YouTube pede. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa casa está sempre de porta aberta. Aqui você não paga aluguel, você não precisa investir dinheiro nenhum, não paga IPTU, não paga aluguel, não paga água, não paga internet, não paga luz, não paga absolutamente nada. A única coisa que você tem, que você pode fazer nessa casa é ser bem informado ou informada, porque aqui é um canal de informação sobre problemas mentais, doenças de personalidades e outras coisas mais. O famoso narcisismo, que é um distúrbio de personalidade, e várias outras coisas que você pode encontrar aqui. Eu tenho um segundo canal chamado Expansão Cognitiva, que lá você encontra sobre filosofia, sociologia, terapia, né? Você encontra várias técnicas de terapias, como você viver melhor, como você conseguir uma visão mais positiva da vida. Então visite lá, Expansão Cognitiva, não esqueça desse nome. Moradores da casa, muito obrigado, um beijo, um carinho, tudo de bom para vocês. Vocês não estão dando like nos vídeos, vocês não estão fazendo a parte de vocês, hein? E não venha dizer que eu não estou postando não, porque eu estou postando sim. Então vamos lá. Hoje, gente, eu quero fazer um vídeo respondendo a mais de 100 perguntas que me fizeram sobre o transtorno TDAH, né? Que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então é TDAH. Aqui na Europa é ADHD, né? Atenção Déficit de Hiperatividade Disorder, é mais ou menos assim. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. O transtorno déficit de atenção de hiperatividade, TDAH, é um dos transtornos mentais mais comuns que afetam as crianças. Os sintomas do TDAH incluem desatenção, não conseguir manter o foco, hiperatividade, que é excesso de movimento que não é adequado ao ambiente que a criança está. A impulsividade são três sintomas típicos de quem tem TDAH. O primeiro, desatenção. Pessoas que não conseguem, crianças, principalmente crianças, que não conseguem manter o foco. Hiperatividade, que é excesso de movimento, principalmente se o ambiente estiver calmo. Ele fica tenso, ele fica nervoso. Nós, que não temos esse problema, ficamos tensos e nervosos quando estamos num ambiente muito agitado. O TDAH é ao contrário. Impulsividade, desatenção, hiperatividade, movimento excessivo e impulsividade, atos precipitados que ocorrem no momento sem pensar. Eles não pensam, eles fazem as coisas. Esses são os três sinais. A impulsividade não deixa eles ficarem parados, a hiperatividade não deixa eles ficarem parados, especialmente em ambientes calmos e tranquilos. Constantemente inquietos, eles são incapazes de se concentrar nas tarefas. Movimento físico excessivo, conversa excessiva, eles falam sem parar, sendo incapazes de esperar a sua vez de falar, seja na escola, seja em casa, seja com os amigos, seja como for, né? Eles agem sem pensar, inclusive interrompendo conversas importantes dos pais, dos professores e de outras pessoas. Os sintomas, além aqueles três são específicos. Agora tem outros sintomas, tá bom? Impulsividade,
desorganização e problemas de priorização, poucas habilidades de gerenciamento de tempo, problemas para se concentrar em uma tarefa, problemas de multitarefas, né? Atividade excessiva ou inquietação, mau planejamento, são pessoas desorganizadas. Tem as exceções, né, gente? Mau gerenciamento de frustração. Eles não conseguem lidar com frustração. Perguntas que me fazem. Jane, o que uma pessoa, uma criança, principalmente, né, gente? As pessoas que mais me perguntaram foi sobre seus filhos criança. O que uma criança com transtorno de TDAH faz? TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, mais comum na infância. Geralmente é diagnosticado pela primeira vez quando eles são pequenos e muitas vezes dura até a idade adulta. Algumas crianças, depois de um certo tempo, esse distúrbio desaparece. Crianças com TDAH podem ter problemas para prestar atenção, controlar comportamentos impulsivos. Eles podem agir sem pensar sobre qual será o resultado ou ser excessivamente ativas. Outras pessoas me perguntam como o TDAH pode ser tratado. Bem, os tratamentos padrão para TDAH em pessoas adultas geralmente envolvem medicação, educação, tá? E treinamento de habilidades e aconselhamento psicológicos. Uma combinação de tudo isso, não pode ser uma coisa só. Muitas vezes, na maioria das vezes, esses tratamentos são eficazes, tá? Medicação, educação, treinamento de habilidades e aconselhamentos psicológicos. Então, esses tratamentos, 90% são eficazes, mas um tratamento só não faz efeito. Então, tem que ser a medicação, né? Eles receber treinamento de educação, não é que as pessoas sejam mal educadas, entenda isso. Educação sobre o controle dos atos, das atitudes deles, que são involuntárias. Então, eles aprendem a perceber quando eles estão sendo inconvenientes, tá bom? Então, não tem nada a ver que a pessoa seja mal educada, não é não. É educar-se sobre o problema que eles têm, né? Esse tratamento ajuda a controlar muitos os sintomas do TDAH. Porém, se a pessoa ficou adulta com TDAH, ela não se cura. Ela pode se controlar, tem controle, a doença. As pessoas com TDAH, tem gente que diz assim, meu filho é bagunceiro. Outros dizem assim, meu filho gosta de sujeira, faz muita sujeira. O outro faz muita bagunça, deixa o quarto desarrumado. Jane, você não consegue nem abrir, eu não consigo nem abrir a porta do quarto. É um negócio assim impressionante. Então assim, as pessoas com TDAH, elas são bagunceiras, elas são limpas. Algumas pessoas são naturalmente organizadas, mesmo tendo TDAH. Elas são naturalmente organizadas, bem organizadas até. Parece até com perfeccionismo, mas não é. É organização. Elas mantêm suas coisas razoavelmente organizadas e tentam evitar fazer bagunças, né? Muitas dessas crianças e adultos com TDAH são o oposto dessas outras. Elas são bagunceiras, às vezes fazem porcarias,
a maior parte do tempo e causa problema em casa, na escola, no trabalho. Você vê uma mesa de trabalho de um TDAH desorganizado, você enlouquece, você sai correndo. Outra pergunta que me fizeram: Jane, como saber se tem um TDAH também? Bem, não existe um teste simples que determine se você ou seu filho tem TDAH. Não existe um teste simples, não existe. Mas os especialistas, os profissionais, podem fazer um diagnóstico preciso após uma avaliação detalhada de no mínimo 6 meses, tá bom? A avaliação pode incluir exame físico, pode ajudar a descartar. O exame físico pode ajudar a descartar outras doenças que têm esses mesmos sintomas, mas que a pessoa não tem TDAH. Por isso que o diagnóstico é simples, mas é um pouco difícil, precisa tempo, entendeu? Então, assim, o profissional ele vai precisar entrevistar a mãe, o pai e o filho muitas e muitas vezes por uns 6 meses. Por uns 6 meses, desculpem. Não há um único teste usado para diagnosticar TDAH. Não existe. Só um teste não existe. Os especialistas, os psicólogos, diagnosticam o TDAH quando os sintomas afetam a capacidade de funcionamento da criança ou do indivíduo. Quando a pessoa mostra alguns ou todos os sintomas regularmente por mais de 6 meses ou 1 ano, tá? Ou então em mais de um ambiente. Ele tem esses sintomas na escola, ele tem esses sintomas no trabalho, ele tem esses sintomas em casa, então é mais de um ambiente onde ele pratica as mesmas coisas. Observe, entendeu? A pergunta que não quer calar é a pergunta que mais fazem. O TDAH é uma forma de autismo? Bem, não está classificado no espectro de autismo, mas eles têm, preste atenção, alguns dos mesmos sintomas. Por isso que eu estou dizendo que é difícil diagnosticar TDAH, porque ele tem sintomas que parecem com outras doenças, parece com estresse, parece com abuso, né? Pessoas abusam. É bem complicado esse negócio de distúrbios, sabe? E ter uma dessas condições aumenta a chance de ter a outra, ou seja, um autista pode ter TDAH, entendeu? Então é bem complicado esses diagnósticos. Outra pergunta que me fizeram: Jane, meus filhos estão me acusando de negligência, de não dar atenção, de fazer isso, de fazer aquilo. Olha só, as crianças que vivem em um lar, que eles têm um irmão com TDAH, os pais inconscientemente se envolvem tanto na vida dessa criança, porque ela é hiperativa, ela precisa os pais estar ali o tempo todo com elas. E eles esquecem que tem outros filhos, porque os outros filhos não têm problema. Então, eles passam a negligenciar esses outros filhos, que terminam na fase adulta tendo problemas, ou tendo problemas com o irmão. Então, se você tem um filho com TDAH e você tem mais de um filho, não esqueça dos outros filhos. Eles também precisam de amor, de carinho, de atenção e de cuidado. Entendeu? Então, se eles estão te acusando de negligência, de abandono, é porque eles estão se sentindo assim. Mas eu como profissional, sei o que acontece em um lar que existe uma criança com TDAH. Eu, por exemplo, tenho uma cliente que tem 3 filhos com esse problema.
3 filhos agora. Dar conta de um filho com TDAH é super difícil e complicado. Agora imagine uma pessoa que tem 3 filhos com esse problema. É muito difícil, ela não tem tempo para ela não tem tempo para o esposo. Isso causa um problema dentro de casa, isso causa desorganização, a vida vira um caos. E se a pessoa não tem condições financeiras de ter um auxiliar, né, ou de colocar filhos em escolas especiais, aí a coisa fica mais complicada ainda. Então, o que é que nós, como psicólogos, chamamos essas crianças que se sentem negligenciadas? Crianças ghost, crianças fantasma, que os pais não veem, entendeu? Eventualmente, eles ficam pedindo para os pais prestar mais atenção neles, eles precisam disso, né? Porque eles começam, inclusive, a agir mal com o irmão que tem TDAH, eles começam também a agir mal na escola, só que eles não têm TDAH. Eles estão se sentindo rejeitados, então eles não entendem o que é que está acontecendo e eles ficam se sentindo abandonados e negligenciados, né? Então, eles começam a agir mal na família por volta de 4, 5 anos de idade, quando percebem que a mãe e o pai notam o mau comportamento. Os irmãos competem por atenção. Eles vivem competindo por atenção, imitando, prestem bem atenção, pai e mãe. Os irmãos, os seus filhos que não têm TDAH, eles começam a se comportar da forma do filho que tem TDAH, entendeu? Eles começam a imitar o comportamento do irmão, sabe para quê? Para chamar a sua atenção, pai, para chamar a sua atenção, mãe, entendeu? Então, os pais, muitas vezes, pai dessas crianças, eles ficam exaustos, porque é golpe duplo, triplo e múltiplo do TDAH e da rivalidade entre os irmãos. Então, eu vou dar aqui 5 maneiras de você reverter, né, a síndrome do filho fantasma, do filho ghost, do filho que não está sendo suprido, porque você dá atenção demais ao outro que tem problema. Às vezes os pais dizem assim, eu não consigo lidar com isso, eu estou exausta, eu estou cansada, e chama por Deus e desacredita em Deus e a vida vira um caos, né? Isso geralmente causa uma maternidade doentia, como uma oportunidade de ensinar novas habilidades que acalmarão a situação. Os pais têm que se educarem também. Os pais têm que aprender melhor essas novas ideias quando praticam e repensam sempre que eles não conseguem dar conta. Eles conseguem sim. Basta se educar a respeito da doença. Quando você tem uma criança ou um adulto, um parceiro, uma parceira, uma mãe, um pai que tem problemas, você precisa se educar sobre aquele problema e não ficar se martirizando e nem jogando pedra naquele outro que tem a doença, entendeu? Então, a segunda coisa que você deve fazer, a primeira é você se educar sobre a doença, sobre os problemas e aprender como lidar com isso. Então, palavra, gente, para os sentimentos daqueles que estão se sentindo negligenciados. Crianças muitas vezes agem primeiro e falam depois. A maioria das crianças, eles não dizem o que estão sentindo. Eles primeiro mostram uma revolta. Os sentimentos em termos de ação, entendeu? Irmãos fantasma, né? Magóricos, esses irmãos que não estão sendo assistidos, podem usar
explosões emocionais, ter crise de raiva, crise de excesso, para ensinar palavras, não encenações, para expressar os sentimentos que eles estão ali dentro deles. Então, você precisa aprender a ensinar seus filhos a expressarem os seus sentimentos, em vez de represá-los. Se você vir seu filho fantasma se materializando por meio de comportamentos agressivos, tente descobrir as emoções subjacentes e dê palavras para que ele expresse os seus sentimentos. Meu filho, você está triste, você está ansioso, você tem que aprender a ensinar, tem que aprender para ensinar seus filhos as emoções que a gente sente. Tristeza, raiva, angústia, a gente pensa que as outras pessoas estão nos desprezando, estão nos negligenciando, etc, etc, etc. Expressar os sentimentos funciona. Permite que as crianças não explodam, entendeu? Você também será recompensado se você educar seus filhos nesse sentido, né? Ao prestar uma atenção positiva às palavras de sentimentos dos seus filhos que não têm TDAH e se conectar com eles em um nível mais profundo, a nível de coração. A terceira coisa, veja que o seu filho ou a criança, para professores no caso, crianças fantasmagórica, sendo boa, você pensa neles como sendo crianças boas, porque eles só estão se sentindo abandonados, porque os pais só dão atenção àquele que é hiperativo, àquele que não presta atenção às coisas, àquele que, sabe, causa situações complicadas para eles em determinados ambientes. Há muito para vocês entenderem como funciona a cabecinha dessas crianças, tanto para os pais como para os professores, né? Que eles fazem isso para chamar atenção também. O TDAH frequentemente leva os pais a prestar atenção à impulsividade do que é portador, mal percebendo os outros filhos bem comportados. Então os pais não percebem o bom comportamento dos filhos, só percebem quando eles explodem, quando eles fazem uma coisa errada para chamar atenção, e aí os pais já pensam que também eles têm TDAH. É muito complicado ter uma criança TDAH em casa. Então, preste atenção nos seus outros filhos. Quando os pais elogiam o bom comportamento dos filhos, ou os professores elogiam o bom comportamento dos alunos, os filhos e os alunos reduzem a necessidade de chamar atenção. Olha só a dica que eu estou dando para vocês. Então, reconheça o bom comportamento dessas crianças. Quarto conselho, redirecionamento imediato. Na cultura de hoje, o redirecionamento muitas vezes significa distração, ou seja, você botar seu filho para se distrair, para você não ter trabalho de prestar atenção nele, porque você está exausta ou exausto, vocês estão cansados. O verdadeiro redirecionamento ensina as crianças a usar comportamentos apropriados. Quando a criança fantasma, criança ghost, age, os pais efetivamente ensinam um comportamento diferente, movendo-se imediatamente para o nível dos olhos da criança, fazendo contato visual e chamando a atenção visualmente. Não é isso que tem que fazer. A criança não está fazendo nada errado, ela está pedindo ajuda, está pedindo socorro. Entendeu agora? O redirecionamento ocorre quando os pais
usam palavras para dar à criança uma maneira diferente de reagir, em vez de comportamento inadequado. Por exemplo, se você vai punir seu filho que não tem o TDAH, não puna. Se você está com raiva porque ele está te pressionando, ele está também te deixando cansada, complicada, ensina ele a conversar com o irmão, explica a ele sobre o problema, coloca ele no colo, abraça, beija, diz o quanto você ama, o quanto ele é importante para você. Mas que para seu outro filho não se machucar e não causar muitos problemas, você tem que ficar atenta ao que ele faz, ao que ele diz, ao que ele pratica. Entendeu agora? Então, os pais que fazem redirecionamento com os filhos fantasma, eles têm resultados maravilhosos e conseguem trazer uma certa tranquilidade, uma certa paz e uma certa união para dentro do lar, entendeu? De modo que esse aprendizado ocorra na própria situação que causou a atuação. Tá entendendo agora? Se você perceber que seus filhos que não têm TDAH tá com ciúme da atenção que você dá ao outro, redirecione, converse com eles, mostre o seu amor e mostre o cuidado que você tem com eles também. Muitas vezes os pais levam essas crianças que não têm TDAH, chega lá, fala, o profissional às vezes não tem experiência e a mãe fala que o filho se comporta igual ao outro, sem ter observado por que o filho está agindo daquela forma. Como eu falei alguns minutos atrás, a criança que não tem TDAH, quando os pais não dão a mesma atenção para ela, ela começa a imitar os irmãos que têm TDAH. Começa a praticar as mesmas coisas, por um simples motivo, para que os pais prestem atenção neles também, dê amor a eles também na mesma intensidade. Entenderam agora? Então, a quinta coisa que eu vou dizer para vocês, atenção dividida, a mesma atenção que você dá para o TDAH, você dá para o outro. Então, a atenção dividida proporcional à mesma quantidade. No mundo de hoje, os pais mal têm tempo suficiente para prestar atenção em qualquer coisa por muito tempo. Mas, quando você coloca filhos no mundo, você tem que encontrar esse tempo e sacrificar o seu tempo, entendeu? Quando você tem um filho com TDAH, seus olhos têm que estar atento a todos os filhos. Tem que estar atento a todas as crianças. Isso aqui, seu coraçãozinho, tem que enlarguecer para caber todos eles. De uma forma justa. Não é justo você esquecer de um filho por causa de outro. Porque esse filho que está sendo fantasma, que está sendo ghost, ele pode te dar trabalho no futuro. E você pode estar perdendo a oportunidade de ganhar o carinho e amor de um filho maravilhoso. Vamos lá. Então, deixe os seus filhos se beneficiarem do seu carinho, do seu amor, da sua atenção, do seu cuidado, de forma igual, do mesmo jeito que você dá para o TDAH, que você tem que educá-lo também. Você tem que educar seu outro filho que tem problema, para ele saber que ele tem outros irmãos, entendeu? E isso tem que ser você tem que ter esse propósito. Você tem que fazer de propósito, sim. Se necessário, tente definir um cronômetro em seu telefone, ou seja lá como for, para alertá-lo quando você tem que mudar de atenção.
Quando você está dando demais atenção ao TDAH, você tem que bota lá um despertador, alguma coisa, sei lá, faz alguma coisa no seu telefone. Tem vários aplicativos que ajudam você a administrar isso aí. Então você descobrirá que sua habilidade em dividir a atenção proposital melhora à medida que você pratica. E depois você começa a fazer aquilo automaticamente, entendeu? Mesmo que pareça artificial no início, depois passa a ser normal, entendeu? Porque você está treinando, aprendendo a lidar com essa situação. Então, você vai agir como um caçador de fantasma, procurando seus filhozinhos que você não vê, tá bom? Os pais podem transformar seu filho em fantasma, travesso, rebelde, né? Ou então você pode transformar eles em um filho amoroso, cuidadoso, carinhoso e que vai te ajudar até a cuidar do irmão, entendeu? Então, essas estratégias que eu tô dando aqui são coisas simples que você pode fazer em casa, né? Você não precisa ir lá no consultório aprender. Você pode fazer isso em casa, você se monitorar, se autoeducar. Não é só sobre a doença, é sobre como você se comportar nesse ambiente que está instalado dentro da sua casa. Essas estratégias, elas são fáceis de entender, gente, mas torná-la parte do seu dia a dia exige disciplina, trabalho, treinamento e determinação. Se você se dedicar ao uso dessas simples estratégias que eu dei, estratégias parentais eficazes ou estratégias profissionais eficazes no caso de professores, né? Elas se tornarão a sua segunda natureza. Então, gente, eu espero que vocês consigam administrar essa situação. Vocês que me perguntaram, vocês que vêm mandando muitas mensagens para mim lá no direct do Instagram. Jane, me ajuda, Jane, me ajuda, Jane, me ajuda. Então, eu resolvi fazer um vídeo para ajudar outras pessoas também. Beijo carinhoso, tchau.